Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. 6 pessoas morreram esta terça-feira vítimas de um acidente de aviação ocorrido na província de Tete. O sinistro envolveu um autocarro de transporte de passageiros que seguia da África do Sul em direção ao Malawi e um caminhão. O excesso de velocidade por parte do condutor do autocarro é apontado como a causa do acidente. O acidente do tipo choque entre carros aconteceu na Estrada Nacional número 7 por volta do meio-dia desta terça-feira, quando o autocarro da companhia Valmaceiro vinha da África do Sul em direção ao Malawi. Chegado nesta zona, mais concretamente a cerca de 6 km da cidade de Tete, cruzou-se com um caminhão que seguia no sentido oposto e porque, daquilo que é a descrição da polícia, o autocarro estava a uma alta velocidade, não conseguiu o condutor controlar o veículo e acabou embatendo no caminhão que seguia no sentido oposto. Desse embate resultaram 6 vítimas mortais no local e um número ainda não contabilizado de feridos que deram entrada no Hospital Provincial de Tete. The driver was very fast and we was two drivers in one bus. When other driver told me, "No, my bro, you can't line like this. Can you just lose the juice?" When that driver didn't hear. When from there you lose balance, you see. After that, truck was coming from this side to go Joburg. Then, trailer was cutting off. Devido à velocidade excessiva que ele devia estar a circular, terminou por um cruzamento irregular, acabou por colidir com o veículo que circulava no seu sentido oposto, que é um veículo, nesse caso, articulado de mercadoria. De seguida, foi contra a Ponteca e terminou por embater-se contra um veículo ligeiro de passageiros e assim capotou, obstruindo a via. Temos aí 6 óbitos já identificados e alguns feridos entre graves e ligeiros ainda por identificar. Depois do embate que foi mais para trás, este autocarro ainda foi levado pela inércia por causa da força em que seguia e veio até esta zona da ponte e destruiu a barreira que estava deste lado, mas também do lado oposto. E nesse momento, uma outra viatura ligeira que circulava foi corrida, mas o único condutor não teve nem ferimentos ligeiros, só que teve que ser assistido no hospital para melhor acompanhamento médico. A polícia diz que o excesso de velocidade continua a ser uma das grandes causas de mortes nas estradas nacionais. Por isso, deixa um apelo aos automobilistas. Chamar a atenção a todos os automobilistas para observar as regras de trânsito, porque só observando as regras, cumprindo com as regras de totalidade, vai contribuir para evitar assim acidente de viação que traz consigo consequências drásticas. Estamos a falar de danos, em algum momento óbitos, ferimentos até graves e ligeiros. Isso reduz praticamente aquilo que é desafio da própria polícia, é desafio da sociedade, porque não é só a polícia que faz a segurança rodoviária. O próprio cidadão é fazedor de segurança rodoviária, cumprindo assim taxativamente com as regras de trânsito. Até por volta das 18 horas, a via continuava interdita para dar lugar à operação de resgate das vítimas deste acidente, o que resultou num congestionamento de pouco mais de 3 quilômetros. As imagens são de Gaspar Esquirinda, Ricardo Bachava, STV. E o Hospital Provincial de Tete recebeu 25 vítimas desse acidente, das quais 2 foram encaminhadas aos cuidados intensivos devido à gravidade dos ferimentos. Dentre as vítimas que deram entrada naquele hospital, há 3 crianças e uma mulher grávida. 25 acidentados, dos quais 2 no estado gravíssimo, no qual foram evacuados imediatamente para o bloco operatório. Destes também é dizer que eles tiveram um traumatismo crânioencefálico muito grave e com feridas contusas, incisas, mereceram neste momento uma enorme prioridade para que possam ser submetidos ao bloco operatório. E referir ainda que o serviço de urgências, o hospital no geral, mobilizou uma forte equipe, né, com os especialistas que estão a trabalhar neste setor, e toda a equipe multidisciplinar esteve dedicada mesmo a fazer um trabalho muito forte. E para além desses 2, dizer que tivemos acidentados que foram internados, dos quais tivemos, do total dos 25,
tivemos 5 acidentados, foram internados na enfermaria de cirurgia, tivemos 4 na ortopedia, tivemos ainda esses 2 que depois de terem saído do bloco operatório foram internados na unidade de cuidados intensivos do Hospital Provincial de Tete. Referir ainda que neste grupo tivemos 3 crianças menores e uma mulher grávida. Esta também está internada ao nível da maternidade desta instituição. Doutor, aqui ao nível do hospital não houve registro de óbitos? Ao nível do hospital não tivemos nenhum registro de óbitos. Como puderam verificar, estão a chegar os corpos que perderam a vida mesmo no local do acidente. E para os acidentados, refiro dos graves 2 que foram submetidos ao bloco operatório, referir que a avaliação clínica é realmente grave e neste momento o prognóstico. O presidente do Conselho Municipal de Lixinga, Said Amido, foi condenado a 18 meses de prisão, convertidos em multa por corrupção e abuso de poderes, tal como ditou a sentença lida esta terça-feira pelo Tribunal Judicial daquela cidade. A sentença do caso do presidente do Conselho Municipal de Lixinga, em Niassa, foi lida na manhã desta terça-feira pelo juiz Khalid Varinda, num processo em que o edil era acusado juntamente com o seu chefe de gabinete, Aderto David, e um ex-funcionário da edilidade, Jonas Pedro, de terem cometido corrupção e abuso de poder. O tribunal concluiu que Said Amido cometeu corrupção e abusou do poder ao ter cobrado de forma ilícita 150 mil meticais a uns estrangeiros para ocupação de terrenos para a construção de lanchonetes, valor que viria devolver aos lesados. Também se apoderou ilegalmente de 200 mil meticais, dinheiro proveniente da cobrança de taxas no mercado. Para além dos 18 meses de prisão, Said Amido teve outros 16 de multa e teve que pagar mais de 640 mil meticais de multa e já se encontra em liberdade. Ainda terá que indemnizar o Estado com 200 mil meticais. Em relação aos outros réus, o ex-funcionário Jonas Pedro teve uma pena de 9 meses de prisão por cumplicidade e o chefe do gabinete, Aderto David, apanhou 6 meses por encobrir o crime, penas que foram convertidas em multas e já estão igualmente em liberdade. Refira-se que o edil foi detido no passado dia 4 de maio, num processo em que já vinha a ser ouvido pelo Tribunal Judicial da cidade de Lixinga. Sérgio Vieira defende o aumento de horas de trabalho e a redução de férias anuais de 30 para 15 dias. O coronel na reserva diz que só com o trabalho dos próprios moçambicanos o país poderá sair da dependência. Na carta a muitos amigos desta semana, publicada no jornal O País, Sérgio Vieira critica a dependência externa e lembra que durante a luta de libertação nacional, nenhum estrangeiro combateu no lugar dos próprios moçambicanos. O presidente Nyusi acaba de visitar a China. Excelente. A China sempre esteve conosco desde a primeira metade dos anos 60. Fala-se do FMI, do Banco Mundial, da União Europeia, dos vários doadores. Muito bem. As nossas preocupações e dívidas, a nossa produção e produtividade vão ser resolvidos por eles. Qual é o nosso papel no meio disto tudo? Virão chineses, americanos, franceses, suecos e dinamarqueses arregaçarem as mangas em vez de nós? O veterano da luta de libertação nacional diz que é preciso coragem e medidas drásticas para os moçambicanos libertarem-se definitivamente de humilhações, dívidas ocultas e passarem a decidir sobre o seu destino. Sérgio Vieira lembra que no campo ninguém mete férias de 30 dias para abandonar a machamba e o gado ou para semear porque é feriado ou ponte. E como soluções propõe as seguintes medidas: decidir sobre um horário que assegure o aumento para 44 horas semanais, a jornada semanal de trabalho, acabar com pontes e pontecas, reduzir as férias para 15 dias anuais, estabelecer os salários em função do trabalho feito, efetivamente, a horas e com qualidade, premiar os que bem agiram, obrigar a função pública a trabalhar todo o sábado, passando o descanso para metade das segundas-feiras, assegurando assim que ninguém precise de se ausentar do seu serviço para tratar de um documento essencial para a sua vida, da sua família e filhos.
Com o mesmo objetivo, a função pública deveria abrir as portas pelas 9h30 e encerrar pelas 18 horas para que os restantes trabalhadores possam não abandonar o serviço para resolver as suas questões. Em último caso, criarem-se turnos na função pública. Numa altura em que a função pública é vista como um espaço onde menos se trabalha, medidas como estas podem não ser bem recebidas pelas pessoas afetadas. Por isso, Sérgio Vieira defende que a sua aplicação deve ser feita logo a seguir às eleições para evitar aproveitamento negativo. E em jeito de fecho, volta a bater na mesma tecla sobre as dívidas ocultas. Nada disso exclui que devolvam ao Estado o que se pilhou e perante a Justiça, esta decida com base nos fatos sobre as penas a aplicar aos pequenos como aos grandes. O risco de não o fazer implica que o partido no poder, a Frelimo, perca o seu lugar a favor de incompetentes e terroristas, demagogos e aqueles que mais pilharão e afundarão a nossa pátria amada. Muito bem, continuamos a olhar as notícias. O presidente do Botsuana visitou hoje uma fábrica de cabos de alumínio. Ian Khama admitiu a possibilidade de exportar o material para o seu país num futuro breve. Passava pouco das 11 quando Ian Khama, acompanhado pelos ministros dos Recursos Minerais e Energia e da Educação e Desenvolvimento Humano, chegou a esta unidade fabril, localizada no distrito de Boane. Coube ao governador da província de Maputo fazer as honras da casa. Ian Khama percorreu os diferentes setores de produção da Midal Cable International, uma empresa dedicada ao fabrico de cabos de alumínio. Aqui, Khama inteirou-se de todos os processos de produção de condutores elétricos. No final da visita, Ian Khama disse ter ficado impressionado com os níveis de produção da Midal e que a breve trecho poderá haver um acordo de exportação do material para Botsuana. There's only one thing I can say is that it's very impressive, and I think what impresses me more is the relation to the quality that has been achieved in this factory, and I was happy to hear that our own power producer from Botswana have already come here to assess the product, and it would be my wish that everything turns out well to the extent that we would also start importing this product. Questionado se o Botsuana tem em vista algum acordo no setor da energia, com a sua visita hidroelétrica de Caurabassa agendada para esta quarta-feira, Ian Khama disse que o seu país está a estudar a execução de um projeto misto de fornecimento de energia de Caurabassa, compensada por um sistema solar, de carvão e de gás natural. Tomorrow you are going to visit Caurabassa. Are you trying to invest in energy? So you are here just to look the cables, and tomorrow Caurabassa? We're already investing in energy. We are already constructing our own power generation plants using coal. We are also going to be converting some of them and building others using gas, because we produce our own gas. And we will also be building solar power generation plants. So we currently do import about 80 megawatts from Caurabassa, and that is currently because we have a slight deficit in our own production. But within the next year or so, we'll be entirely self-sufficient. A Midal Cables International já exportou desde junho do ano passado, altura da sua abertura, mais de 2.000 toneladas de cabos de alumínio. Seu principal mercado são países europeus. We exported to Europe first, and then now we're following to export in Africa here. But we exported to Europe because we already have order book from other companies, and we pass them down to this company to support it. A Midal foi inaugurada no dia 3 de junho do ano passado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. No período da manhã, o presidente do Botsuana visitou a Assembleia da República, onde manteve conversações com a presidente daquele órgão legislativo. Durante cerca de uma hora, os dois dirigentes falaram da situação política e económica nacional e também manifestaram compromisso em estreitar as relações entre os dois países.
Terence Ian Kama foi recebido na Assembleia da República com as mais altas honras do Estado. No interior do edifício parlamentar, o estadista Tswana manteve encontro à porta fechada com Verônica Makamu e as chefias das 3 bancadas parlamentares. No final, Ian Kama saiu com esperança renovada sobre o futuro de Moçambique. We've had a whole host of discussions based on our bilateral relations and what goes on in the region. And I'm going to be leaving Mozambique full of confidence in the future path that this country is taking. A situação política, econômica e as relações entre Moçambique e o Botsuana estiveram em cima da mesa do encontro. De acordo com Verônica Makamu, mais do que um encontro diplomático, ficaram boas lições sobre a gestão da coisa pública. Podemos dizer também que recebemos do presidente não só lições, mas também conselhos sobre as boas práticas no âmbito da democracia. Nós estamos felizes por poder ter nossa casa e temos a certeza de que a sua vinda vai catapultar ainda mais as relações entre os nossos 2 povos e estados. O estadista do Botsuana encontra-se em Moçambique desde esta segunda-feira para uma visita que termina amanhã. Uma comissão da Assembleia da República inicia amanhã as investigações sobre a existência ou não de alegadas valas comuns. Nesta semana, os trabalhos vão consistir na auscultação de alguns órgãos do Estado, sendo a visita aos locais suspeitos marcado para o próximo domingo. De acordo com o cronograma definido pela comissão, os trabalhos começam com uma audição a alguns órgãos do Estado, nomeadamente os Ministérios do Interior e da Justiça e a Procuradoria-Geral da República. O objetivo desta fase é colher as informações preliminares existentes. Mais do que apurar a existência ou não das alegadas valas comuns, a comissão pretende saber o que aconteceu com os 13 corpos encontrados em Macossa. A comissão está organizada, vai trabalhar no sentido de amanhã, quarta-feira, iniciar com a auscultação ao nível de algumas instituições relevantes de âmbito ou de nível central, nomeadamente o Ministério da Justiça, do Interior e a Polícia de Investigação Criminal. Terminada esta fase, iremos trabalhar nas 2 províncias e no terreno onde as situações se presume que podem ter acontecido, e vamos interagir com os órgãos locais, direto ou indiretamente ligadas à matéria, assim como com as comunidades locais, de modo a aferirmos de facto o que pode ter acontecido no terreno. A RENAMO afastou-se da equipe que vai fazer as investigações por discordar com alguns procedimentos seguidos para a indigitação da comissão. A RENAMO tem o seu posicionamento, que foi de se distanciar desta missão, alegando que, na sua ótica, o trabalho deveria ser realizado por uma comissão parlamentar de inquérito, que é um posicionamento partidário, não necessariamente fundado na lei, tendo em conta que a matéria dos direitos humanos é da competência da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade. No próximo domingo, os membros da comissão partem para o trabalho na zona suspeita, prevendo que em 15 dias o relatório seja concluído. O procurador-chefe da Zambésia diz que aquele órgão de justiça já abriu um processo visando esclarecer o caso do desaparecimento do cidadão Isaías Rondinho a 12 de março deste ano. A família continua desesperada, pois desde aquela data nunca mais voltou a ter pistas do seu familiar. A família de Isaías Rondinho, cidadão até aqui dado como desaparecido, diz que ainda não tem pistas do seu familiar desde o passado dia 12 de março. Que até agora estamos com lágrimas nas mãos, porque desde que o dia raptaram não conhecemos qual é o paradeiro dele. Por isso, para nós que somos famílias, o coração está a doer, porque ele é um homem que tem muita coisa por fazer, tem família por sustentar. Muito mais queremos é nos dizer onde está o raptado. Até hoje nós estamos sem nenhum sinal. Pedimos que
possa nos dizer onde ele está, qual é o motivo que ele foi raptado. Não conhecemos, para nós que somos da família. Apareceu um carro de travessão rápida, com 8 homens armados e fardados, mas a farda acho que era da FIRI, sim, e uns da PIC. Encontraram ele aqui de pé a conversar com o moço. Quando o carro chegou, ele afastou. Depois saltaram do carro, pegaram ele, puseram a algema, não estava a fechar. Abriu 4 vezes, pegaram uma corda que estava ali e amarraram com ele, levaram e lançaram no carro. Andarem todos postos policiais, não tem nenhuma informação, não tem nenhuma pista, não dizem nada. Até dizem, não sabemos paradeiro, não sabemos esse que levou quem, então isto é triste. Ele é pai de quase 10 filhos, ele faz seus trabalhos caseiros, desde que lhe levaram até hoje as atividades estão paradas e nós as lágrimas estão a cair, porque não sabemos. Então, o que eu gostaria é que nos ajudassem, só nos informar, está seguro, está na mão das autoridades, está a fazer ajustes de contas xixi, nós sabemos que a lei se faz. O procurador-chefe provincial Miguel Cândido diz que a Procuradoria já abriu o processo do caso visando o seu esclarecimento. Foi aberto um processo a partir do momento que a Procuradoria tomou conhecimento dos factos. Foi aberto um processo que está a correr na Procuradoria do Distrito de Nicoadala e é acho eu, muito prematuro adiantar o que está sendo feito no processo, de forma, de facto, mesmo a não dispersar a investigação, mas o assunto foi tomado a peito pela Procuradoria e está a correr um processo em que está-se a investigar as causas do desaparecimento desse senhor. Neste momento, esta família continua desesperada, aguardando os trabalhos do setor da justiça. Desconhecidos raptaram há 3 semanas um membro da Renamo na vila de Gondola. Até agora desconhece o paradeiro da vítima e a polícia diz que está a trabalhar para esclarecer o caso. Trata-se de Américo Goca, o homem na imagem, que, segundo contam os familiares, foi raptado por 3 indivíduos quando este se encontrava na sua machamba. Até então, não há nenhuma informação sobre o seu paradeiro e a família desdobra-se na sua procura. E porque ele estava lá na baixa, onde estava na machamba, lá, onde foi acompanhando, estavam os 2 trabalhadores dele que estavam com eles. Esses trabalhadores que vieram nos informar aqui, uma manhãzinha, dizer que o nosso colega já não está. Pronto, ficamos aqui, estamos a procurar até hoje. Chegaram, era horas 20, começaram a correr para ele, chegaram na baixa, caiu aí, pegaram, amarraram, subiram até na estrada, meteram no carro. Até agora eu não se sabe onde ele está, até essas horas. E conseguiram ver essas pessoas que fizeram isso? Viram, só não conheceram alguém, era quem mesmo. Era 3 pessoas. O irmão da vítima disse que participar da ocorrência da polícia apenas foram informados que devem desdobrar-se na procura, o mesmo exercício que a corporação está a desencadear. Quando fomos lá na polícia, dissemos que então temos essa situação. Disseram que então ele teve problema com alguém. Disse, não teve problema. Resta nos saber, não é? O homem onde que anda. Então pronto, vocês vão procurando. Caso contrário, nós também, se caso apanhar, vamos informar e levar o nosso contacto. Leonardo Colher, chefe das relações públicas no comando provincial da PRM de Manica, diz que a polícia tomou conhecimento do desaparecimento de um cidadão e está a trabalhar com vista ao esclarecimento do caso. Só agora, se calhar através da imprensa, que estamos a ouvir que esta situação está ligada a um membro da Renamo. A polícia está a fazer o seu trabalho. Está a fazer o seu trabalho para aferir se de fato trata-se efetivamente de um rapto, ou pode tratar-se talvez do fato de esta pessoa ter saído da sua residência para fazer qualquer outra coisa que ela mesma saiba. Muito bem, vamos agora observar o nosso primeiro intervalo e voltamos dentro de instantes com mais notícias. Até já. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências.
Temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1950. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos enfrentar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Bem-vindos à segunda parte do Jornal da Noite. Vamos continuar a olhar as notícias. O Governo aprovou hoje um novo decreto sobre o comércio internacional de espécies de animais e madeira protegidos, que visa reduzir o risco de extinção de algumas espécies. Ainda esta terça-feira, o Executivo voltou a reconhecer que as escolas privadas tiveram melhores resultados nos exames do ano passado e diz desconhecer as causas que levaram à situação. Com o decreto aprovado esta terça-feira sobre o comércio de espécies da fauna e da flora em risco de extinção, o Governo espera que as ações de fiscalização possam melhorar e assegura que vai agravar as penalizações para os que violarem a lei. O objetivo principal é proteger as espécies de fauna e flora nativas ameaçadas de extinção pela ação humana, através da melhoria das ações de fiscalização, confisco e também melhor destino e guarda das espécies encontradas e também um incremento nas infrações e penalizações. Ainda na sessão desta terça-feira, o Executivo avaliou o relatório sobre o aproveitamento escolar do ano passado e reconhece que as escolas privadas tiveram melhores resultados em relação às públicas. Nesta fase foi feita apenas a avaliação do aproveitamento geral, mas foi então recomendado ao Ministério da Educação que estudasse exatamente as causas. Porque é que algumas escolas têm bom aproveitamento e outras têm muito mau aproveitamento, mesmo acontecendo na mesma província. Algumas escolas da mesma província têm bom aproveitamento e outras eventualmente mau aproveitamento. Então foi recomendado que se aprofundasse o estudo dos porquês desta situação. A aprovação da Conta Geral do Estado de 2015 a ser submetida na Assembleia da República e ao Tribunal Administrativo e o balanço das ações de ajuda às vítimas da seca foram também matérias de discussão do Governo.
Há registro de casos de tumores de órbita na província de Nampula, uma doença de difícil ocorrência no continente africano. As autoridades de saúde estão preocupadas com a situação e procuram formas de reverter o cenário. Os casos de tumor de órbita tendem a subir ao nível da província de Nampula nos últimos anos, segundo deu a conhecer Anselmo Vilanculos, diretor do Departamento de Oftalmologia no Hospital Central de Nampula, um facto que as autoridades de saúde querem reverter. Nós só em 3 meses, com uma população estimada em 5 milhões, já temos 36 casos. Então é um problema sério que nos apoquenta, porque chama-nos a atenção que muitos desses casos são das zonas rurais, são muito poucos das zonas urbanas, são geralmente de populações mais humildes e nós estamos interessados em ir ao fundo do caso para entendermos realmente o que está a suceder. E não tenho estatística para poder comparar com o resto do país. Como se manifesta é um olho que sai para fora. Infelizmente chegam nesse estadio. O desejável seria chegar, enquanto ainda está sem se manifestar exteriormente, há um sinal que nos pode chamar a atenção no caso dos retinoblastoma, que a zona da pupila fica branca, e nós chamamos isso de leucocória. Isso já nos diz que há alguma coisa que não está bem lá dentro, porque normalmente essa zona é preta. E em termos de prevenção, enquanto nós não sabemos de fato o que está por detrás, é difícil nós tomarmos medidas de prevenção. Por efeito, arrancou segunda-feira naquela unidade sanitária uma campanha de cura da doença, a qual conta com os valiosos préstimos de um especialista espanhol. Embora sejam muitos os casos da doença, apenas 9 doentes serão curados nesta fase pelas seguintes razões. Que são cirurgias bem demoradas. Estamos neste momento com uma média de 9 doentes e não temos a certeza se vamos conseguir operar todos. A duração, infelizmente, é só de 2 dias, porque, como eu disse, são médicos que fazem cirurgia no Hospital Central de Maputo. Nós só conseguimos trazê-lo para trabalhar conosco hoje e amanhã. Para esta campanha foram solicitados doentes das províncias da região norte do país, mas só compareceu um da vizinha Zambésia. Muito bem, vamos agora olhar a atualidade internacional. Ataque do grupo terrorista Estado Islâmico matou mais de 150 pessoas e causou centenas de feridos na Síria. Múltiplos ataques terroristas mataram mais de 150 pessoas e deixaram centenas de feridos em localidades controladas pelo governo de Bashar al-Assad, na província costeira de Latika, na Síria. Os atentados com carros armadilhados e bombistas suicidas foram reivindicados pelos terroristas do Estado Islâmico. As explosões começaram em 2 cidades pró-governo e afetaram estações de transportes públicos e um hospital. Moscou propôs sexta-feira que a Rússia e os Estados Unidos fizessem bombardeamentos conjuntos contra os jihadistas na Síria a partir da próxima semana. Os Estados Unidos recusaram. Em Moscovo, numa reunião de alto nível no Ministério da Defesa, os comandos militares de ambos os países terão começado a articular medidas para serem propostas nas conversações internacionais em Amman e Genebra.